Em relação aos primeiros questionamentos, que foi vinculado ao superávit, porque a receita prevista está de 505 milhões e a despesa está já atualizada em 519 milhões. Em relação ao superávit financeiro, esses 13 milhões que já foram abertos aqui no exercício de 2022, em seu primeiro quadrimestre, ele basicamente refere-se à abertura de superávites de recursos vinculados. Essas receitas elas foram ingressadas ou em 2021 ou exercícios anteriores que a sua despesa não tenha acontecido dentro do exercício que a receita foi ingressada. Então, o dinheiro em conta, refletido no balanço, nós podemos abrir esse superávit financeiro para a execução dessa despesa nos exercícios seguintes. Vou dar um exemplo aqui de poligonais, que é uma obra estruturante, que esse recurso está em conta bancária, vem rendendo ao longo desse tempo, mas como sua receita aconteceu lá atrás, toda a execução de obra vinculada a esse convênio precisa acontecer via superávit financeiro. Então, não reflete na receita prevista para o exercício. O volume aqui considerável, ele foi de recursos vinculados, como, por exemplo, esse. Uma pequena parcela está vinculada às doações ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas que também, por mais que ele não seja um recurso com uma vinculação específica, eu só não me recordo como ficou o enquadramento com essas mudanças recentes nas fontes de recursos, mas até o ano passado era considerado recurso próprio em conta bancária específica. Esse recurso também já teve abertura de superávit para viabilizar aquelas doações via imposto de renda que foram feitas direcionadas ao fundo. O que acontece? Isso vai interferindo, é a dotação atualizada, do mesmo jeito que, à medida que nós formos abrindo excesso de arrecadação, também vai atualizando a dotação fixada na LOA aprovada na Casa. Diante do que for aprovado em percentual pela Casa Legislativa ou a aprovação dos projetos de lei específico via créditos especiais. Em relação, vamos lá, ao resultado nominal, foi nominal e primário ou primário e nominal, os dois? Pronto, é o seguinte, em relação aos resultados, basicamente a gente já vem cumprindo, que é o... Pronto, aqui o que acontece? O resultado nominal, a meta já está muito próxima do que foi estabelecido na LDO, já o primário, não. O que é que isso quer dizer? O resultado primário, ele segue um cronograma que aqui a gente reflete também toda a nossa execução de capital. Então, no momento que os cronogramas dessas despesas de capital, elas vão interferindo aqui no processo, que segue o cronograma, não só dos empréstimos, como também dos convênios, passa a interferir aqui. Como, por exemplo, para 2022, a gente tem a possibilidade também de um leilão. Então, essas execuções vêm interferir aqui no processo. Não se concretizou ainda no primeiro quadrimestre, mas com ponto focal para os demais 8 meses do exercício. Como é que a equipe econômica ela faz o cálculo para observar a possibilidade do percentual a ser negociado com as categorias, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Sobre o olhar, a equipe econômica é composto, né, como todos sabem, pela Secretaria de Planejamento, Fazenda, controle, o jurídico, né, tem esse suporte, Secretaria de Administração. Então, inicialmente, os estudos eles são feitos partindo da Secretaria de Planejamento, tá? Então, quando a Secretaria de Planejamento ela faz os cálculos de quando ela pode avançar, ela vem porque foi fixado, certo? Então, ela vem
e considera a receita também daquilo que foi previsto em LOA, daquilo que foi colocado como expectativa para arrecadação. Isso é o olhar da... Cadê? Foi para cá, um momentinho. O balanço está cá, né? Isso. Pronto, certo? Então, quando ela faz o cálculo de quanto ela pode avançar, ela considera o que ela aprovou de 505 milhões, certo? Dentro dessa perspectiva, deixa eu voltar aqui para a despesa, o que a gente faz? Nós começamos aqui com o pessoal em encargos, que destrinchamos toda a folha de servidores permanentes. Nesse pessoal em cargos também tem os REDAs, né, que são os seletistas. E, nesse aspecto, também a gente faz de forma planilhada quanto é que vai acrescer em encargos. Então, a gente aplica aquele percentual proposto inicialmente pela CEPLA, baseado no que foi aprovado em LOA, e ela também pega as alíquotas junto com a Secretaria de Administração, lá no Recursos Humanos, e coloca alíquota a alíquota, baseado, obviamente, nos bases dos seus respectivos servidores. Dentro dessa propositura, nós já temos uma expectativa de convocações. A gente também está considerando, para o exercício de 2022, a expectativa de convocações, que não está no nosso primeiro quadrimestre. O nosso primeiro quadrimestre, cadê? Vamos subir aqui. Pessoal, pronto. Nesse nosso primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, nós tivemos aqui poucos dos que nós demos posse, já incluídos nesse cálculo, certo? Então, nós já estamos convocando alguns, inclusive a minha secretaria, a Secretaria de Rose, os administrativos, contadores, assistentes administrativos. A Secretaria de Educação está concluindo as convocações das vagas reais, certo? E nós já fizemos um cálculo de expectativa de convocação até 31 de dezembro. Então, naquele cálculo de pessoal, entram também essas expectativas. Dentro do cálculo das expectativas dos que já entraram, dos que estão para entrar, existem também as alíquotas percentuais de obrigações patronais, certo? Então, até aqui, ok. Sobre terceirização, a gente também já coloca aqui aqueles contratos em que, na Secretaria de Planejamento, já teve o bloqueio orçamentário, ou seja, a efetivação dessa despesa já foi concretizada pela sua disponibilidade orçamentária, mas não houve execução de liquidação. Como assim? Existiram algumas convocações de credenciados, né, na Secretaria de Saúde, houve o credenciamento, bloqueios orçamentários, bloqueios de empenho, mas ainda não houveram processamentos das despesas, que já foram executadas em maio, por exemplo, dentro desse cálculo. Mas, na hora que a gente compõe a planilha, a gente considerou até dezembro essa estrutura. Houve substituição de alguns contratos na saúde, por alguns de credenciamento, alguns serviços em saúde, que a SM saiu, se eu não me engano, em maio, não é isso? Abril, pronto. Abril, e nesse ínterim houve convocações para substituir esses profissionais, certo? Essas substituições também foram planilhadas e consideradas aqui péssimo nessa proporção e que impacta também no índice de pessoal. Bom, o que foi aí que a Secretaria de Planejamento nos trouxe? Olha só, continuando nas despesas já passadas pela Secretaria de Planejamento, nós iremos estourar o índice, entendeu? Iremos estourar o índice.
Só que a Secretaria de Fazenda vem com outro olhar do crescimento da receita, que também nós fizemos uma projeção a partir do que já ocorreu no primeiro quadrimestre, de uma perspectiva crescente de 6%. Então, daí veio que a gente poderia negociar esse mesmo percentual. Por quê? Porque em janeiro a gente tinha, por exemplo, fazendo uma conta de padeiro, que se fala, né? Padaria. Uma conta de padaria. A gente pegou o RCL dos exercícios anteriores, fizemos uma média de crescimento e, a partir do que a Secretaria da Fazenda já demonstrou como receita tributária nesse primeiro quadrimestre, a gente encontrou uma mediana de 6%. Entendeu? E aí saiu daí esse número. Entendeu? Então, o que eu sei lhe explicar é que essa composição dessas planilhas, na base de negociação, foram construídas com esse olhar. Aí vem o olhar do controle, que é 54 e tanto o prefeito incorrerá em improbidade administrativa. Olha só, não pode, senão ele vai responder administrativamente, civil e penal. Lá vem o que acontece, a Secretaria de Fazenda me demonstra, olha, Leila, mas nós tivemos uma crescente tributária e nós temos uma expectativa de crescimento de 6%. Ok? Aí eu disse, ok, então, quais são as argumentações da Secretaria da Fazenda que me garante esse crescimento? E foi demonstrado. A partir daí, eu fiz, então, me traga esse relatório que eu vou fazer agora, o índice possível. E chegamos a próximo de 54, mas não iremos incorrer no crime de responsabilidade. Então, a partir daí, a COGÉ também passou a dizer ok para os 6%. Bom, pode ser que cresça mais que 6%?